Amanhã tem jogo no sul de Minas, como você destacou em manchete, Henrique André. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Pedro Abílio, para quem está acompanhando nosso programa Rádio Esportes nessa sexta-feira, e amanhã tem mais um duelo do Galo pelo Campeonato Mineiro, né? Estreou no Brasileiro contra o Palmeiras, agora é virar a chave novamente, pensar no estadual, porque a situação tá um pouco complicada, né? O Atlético é o terceiro colocado do Grupo A com 7 pontos e a URT aparece com 11, 4 a mais. Só que o time de Patos de Minas vem a Belo Horizonte, tem o duelo contra o América, então o Atlético pode ter uma oportunidade de encostar na URT, né, nesta rodada do Campeonato Mineiro. Tem o duelo contra o Pouso Alegre, jogo 4:30 da tarde. O Atlético divulgou a lista de relacionados. E como a gente vinha trazendo aqui na Itatiaia, alguns jogadores vão ser poupados para esta partida. No gol vai o Everson, então deve ser titular. O Everson não costuma ficar de fora. Nas laterais, Luiz Gustavo, Natanael, Pacini e Preciado, que é a grande notícia. Tá de volta o Preciado, tava com uma entorse, foi liberado e pode atuar. Só que o Renan Lodge, lá do lado esquerdo, vai ser poupado para esse jogo. Zagueiros, Ivan Roman, outra novidade, liberado pelo departamento médico, já está à disposição também do técnico Jorge Sampaoli. Juan Tressoldi, Samuel, Vitão e Vitor Hugo. Ou seja, Júnior Alonso também fica fora desta partida contra o Pouso Alegre. Lá no meio-campo, vai o Alexander, o Cissé, o Franco, Igor Gomes, Índio, Reinier, Gustavo Scarpa e Vitor Hugo. Então o Bernard, ele vai ficar em Belo Horizonte, não participa do duelo contra o Pouso Alegre. E lá no ataque, sem Dudu e Hulk, o Sampaoli, ele vai poder contar com o Alaminda, que ainda não estreou pelo Atlético. Há uma grande expectativa do torcedor para ver o Minda em campo, e deve ser nesse duelo de amanhã, Cauã Soares, que eu acho também que pode pintar como titular aí no papel do homem-gol. Coelho e Murilo são as opções do Sampaoli, e como a gente vinha antecipando, vai Pedro Abílio usar um time alternativo, mesmo com essa necessidade dos 3 pontos, para não complicar a situação no Campeonato Mineiro. Nath Fiuza, o Atlético contra o Pouso Alegre amanhã. Você tá nessa linha do Edu também, Nath? Sim, eu acho que é um time forte o suficiente para vencer o Pouso Alegre. O Pouso Alegre que vem fazendo um bom campeonato mineiro, a gente tem que pontuar isso, né? Tá brigando diretamente ali com o América no grupo B, é uma equipe que tem boa organização, vai estar jogando no seu estádio, mas o Atlético, ainda que sem Hulk, sem Dudu, sem Maicon, enfim, sem Bernard, é um time que tem a capacidade de vencer, e acho que é uma manutenção ali, melhor, não sei se manutenção a palavra certa, né? Mas assim, é um esquema, uma organização de utilização dos jogadores que é muito inteligente, porque não há o que fazer, né? A gente está num calendário diferente, vai ter que disputar as duas competições de maneira simultânea, e o Brasileirão é prioridade em cima do Campeonato Mineiro. Essa lista do Sampaoli também nos dá algumas dicas de jogadores que ele coloca ali talvez como inegociáveis, assim, nesse time titular, né? O Bernard, o Maicon, nesse meio campo, parece que se encontrou mesmo, o Sampaoli vai dando sequência a ele, Dudu e Hulk lá na frente, né? O Lodge na lateral esquerda. Então você também começa a perceber, a partir dos jogadores que ele manteve em Belo Horizonte, uma base do time que ele está considerando aí como o ideal. Aí o Preciado vai ser titular na lateral direita, mas depois de não ter jogado no meio de semana, precisa também ter sequência, ter ritmo. Então é um bom jogo para ele. O Vitor Hugo, eu acho que também hoje é um titular, mas é um garoto muito jovem, um jogador muito jovem, né? Então ele também pode ter um pouco mais de sequência, até para ir pegando mais confiança também, para ser ainda mais importante no time titular. A gente percebe que o Scarpa fica mesmo como uma opção hoje para o Sampaoli para um segundo tempo, mas acho que é um time que dá para vencer sim o Pouso Alegre. Eu gostaria que você falasse das suas expectativas com a presença provável de Minda e também do Cassierra no duelo lá no sul de Minas. Quanto à escalação, Cabidão, eu acho que ninguém tem dúvida. Tem que ser o time alternativo. O Campeonato Mineiro, se perder, não vai classificar. Cara, infelizmente, da forma como está o calendário, não tem como você discutir a importância do brasileiro e a importância do Campeonato Mineiro. Então, é inevitável um time completamente alternativo no sábado, porque na quarta-feira já tem um jogo diante do Red Bull Bragantino. Quanto ao Cassierra, aí tem alguns pontos. O Iguinho falou que o Brax deu a declaração que ele veio para ser o 9.
Mas o Cassierra, na coletiva, ele já fala que é um jogador que gosta de sair da área, que gosta de participar. E o Sampaoli falou que ele poderia ser o famoso segundo ponta, que é o segundo ponta de lança, é o segundo atacante. Então, me parece que ele gosta e tem características para jogar como esse segundo atacante, não tão preso na área. Mas na própria coletiva, o Cassierra fala, o Galo precisa de um 9. Então já deram um recado para ele, Cassierra, você está vindo para ser o 9. Então, não se iluda que você vai ser um segundo atacante, que você vai vir buscar a bola no pé de volante, no pé de meia. Tá me parecendo isso, mesmo que não seja completamente a característica do Cassierra. E aí, o último detalhe. Cassierra sendo 9, lá dentro da área, sem voltar para buscar a bola ou sem voltar tanto para marcar. Ele e o Hulk conseguirão jogar juntos? Tenho muitas dúvidas nesse futebol de tanta intensidade, você ter dois jogadores para frente que não tem tanto comprometimento defensivo. Acho que o Sampaoli tem uma dor de cabeça boa, porque é alternativas, né, que você tem. Não enxergo o Cassierra sendo amanhã titular. Eu acho que é importante tanto ele quanto o Minda jogar. Precisam ter minutos, o Minda tem 4 jogos no banco e ainda não entrou. Achei muito estranho isso. Mas, a princípio, no Brasileiro, eu vejo o Cassierra sendo uma opção durante o jogo muito mais do que titular. Esses jogadores, eles têm a obrigação de vencer. Não tem essa de, mas o Campeonato Mineiro a gente tá levando como uma pré-temporada, beleza, mas agora já tem que vencer porque, como o Wagner falou do Cruzeiro, a água tá batendo no nariz. Então, aí você olha para um time com Natanael, Vitor Hugo, Alexander, Reinier, Coelho, os 2 reforços, precisa sim dar uma resposta e os caras que chegaram agora precisam jogar, porque o time que tá entrando, os jogadores do banco que estão entrando no time, estão entrando bem. Então, o pessoal precisa dar uma resposta se quiser brigar por uma vaga no time. Quero falar agora sobre detalhes da ida de Rony para o Santos. O Galo vendeu o atacante por 3 milhões de euros fixos, a mais 1 milhão de euros em bônus, caso o Rony dispute 50% das partidas ao longo da temporada pelo Santos, e mais 1 milhão de euros em bônus, caso de qualquer conquista de título por parte do Santos. Vale o Campeonato Paulista, vale Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. No melhor dos mundos, o Galo pode chegar a 5 milhões de euros ou 31 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Rony havia sido comprado por 6 milhões de euros, que na época valiam 35 milhões de reais. Mas a grande sacada nessa saída do Rony foi a economia com os salários. Jogador que custava 1 milhão e 600 mil por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Como seu contrato só se encerrava em dezembro de 27, dá para dizer que o Atlético economiza cerca de 40 milhões de reais com a saída do atacante. O Atlético segue de olho no mercado e sabe da necessidade, né, de um zagueiro, pelo menos um zagueiro, e também o primeiro volante que o torcedor tanto pede. Só para atualizar, Pedro, a gente trouxe informação sobre o Júnior Santos, né, que tem uma negociação em andamento com o Bahia. Essa negociação, ela continua, tá, entre Atlético e Bahia, e segue nesta forte tendência do Júnior Santos defender o Bahia por empréstimo até o final do ano. Então essa situação deve ser resolvida até a próxima semana. Esta é a expectativa. Apurar notícias dá muito trabalho, tá? Apurar notícia dá muito trabalho, às vezes passa batido aqui, né, porque a gente não sabe quem que deu a notícia, então, né, peço até desculpa por isso, mas quando a gente tem certeza de quem deu a notícia, sabe direitinho, a gente sempre vem acreditar, tá? Então, mantendo aqui a coerência, a gente sempre tenta ser o máximo correto possível, só quando a gente não sabe mesmo quem deu a notícia que a gente não vai acreditar, tá? Mas não por sacanagem, é por não saber mesmo quem deu a notícia. Seguinte, Thiago Fernandes trouxe o nome lá atrás a respeito. O nosso palestra trouxe ontem, confirmando, e eu fui atrás, confirmei. O Galo tentou a contratação, tentou avançar com o Luigi do Palmeiras, tá? O Galo tentou avançar com o Luigi do Palmeiras, atacante, faz segundo e faz centroavante, segundo atacante e centroavante. O Abel, pelo que eu fiquei sabendo, não quer, a princípio, a saída do Luigi para clube brasileiro. Tá? Isso tem dificultado o negócio, não só isso, mas isso também. Não quer dizer que ele não vai sair para outro clube brasileiro, não. Mas neste momento, um dos impeditivos é que o Abel também não quer a saída neste momento para clubes brasileiros, tá? E o Galo não tá com bala na agulha para chegar lá e convencer o Palmeiras e contra o Abel, tá? Então, a princípio, tá? Não vou cravar, mas a princípio, o Luigi, atacante, segundo atacante e centroavante do Palmeiras, não deve ser reforço do Galo. O Galo tentou, mas não conseguiu contratar o Luigi. Tá bom, gente? Foi um nome procurado, tentado,
mas não obtivemos sucesso referente a esse nome, beleza? Muito mais pelo Palmeiras que não quis do que o Galo, tá? Foi muito mais por conta do Palmeiras que não quis do que a gente, beleza? Gente, Matheus Mendes, um assunto que eu sei que muita gente não gosta, mas é um mal necessário, tá? Aqui no canal a gente fala de tudo, tá? Se é coisa benéfica, se é coisa maléfica, não interessa. Apurou, confirmou, eu trago a notícia aqui para vocês, independente do teor dela, tá? Eu filtro pela credibilidade, não pelo teor da notícia, beleza? Então vamos lá. Gente, valor atualizado da dívida do Galo, tá? Com o Matheus Mendes, algo que a gente vem trazendo no canal aqui há algum tempo, tá? Valor atualizado, tá? Lembrando, o Galo só quitou a primeira parcela, é uma dívida trabalhista que o Galo tem com o atleta, ou seja, o atleta tem 13, 14 anos de clube, o Galo tem uma dívida trabalhista com ele. Ele saiu, o Galo deve a ele verbas rescisórias e direito trabalhista, né, gente? Então, assim, vamos lá. O Galo pagou a primeira parcela, permanece em atraso a segunda, terceira e a quarta parcela do acordo, com vencimento em 25/9/2025, já venceu e não foi paga. 25/10/2025, já venceu e não foi paga. 25/11/2025, já venceu e já foi paga. A segunda, a terceira e a quarta parcela já venceu e não foi paga, tá? Falei errado. Todas essas parcelas, 25/9, 25/10 e 25/11, todas elas, segunda, terceira e quarta parcela referente a 2025, nenhuma foi paga, tá? Aí, pelo cálculo, apura-se o débito atualizado da seguinte forma: principal remanescente, R$ 180.791,75. Multa moratória de 5% sobre cada parcela vencida, tá? R$ 9.039,60. Juros moratórios de 1% ao mês, tá? R$ 5.423,76. Correção monetária pelo IPCA até dezembro de 2025, R$ 596,61, totalizando assim R$ 195.851,72, tá? Até agora, final de janeiro de 2026. Então, a dívida que o Galo tem hoje com o Matheus Mendes atualizada, R$ 195.851,72. Essa é a dívida, informação exclusiva nossa, mais uma dívida atual e atualizada a respeito do Galo com o Matheus Mendes, aproximadamente R$ 200 mil, tá? Quer mais um detalhe? O staff representantes do atleta já entraram com ação trabalhista contra o Galo. Então, essa ação, o Galo deve ser notificado, se já não foi. Daqui a alguns dias deveremos ter notícia na mídia de que Matheus Mendes coloca o Galo na justiça. A ação já foi movida, tentaram diversos contatos e todos eles, na maioria, né, em si, depois da primeira parcela sendo paga, sem sucesso, sem resposta. Então chegaram ao ponto que não dá mais para esperar, colocaram o Galo na justiça, moveram uma ação trabalhista contra o Galo, beleza? Infelizmente, gente, é o que a gente tem para passar. Quando pagar, vocês podem ter certeza que eu vou vir aqui e vou falar também, beleza? É isso aí, massa. Estamos aqui finalizando mais um vídeo do canal. Obrigado pela companhia. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já deixo meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Para quem não conhece o canal, tá? Esse canal traz notícia todos os dias do Galão. Então, fiquem à vontade que esse canal aqui é para vocês, da massa. Deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo aí no espaço de comentário do canal. A participação de vocês é muito importante aqui pra gente, tá bom? A gente olha todos os comentários, a gente não deixa passar nada. Olhamos todos os comentários, então participem, muito importante. O canal só cresce com a participação de vocês. E o like, tá bom? O like é muito importante, ajuda demais. Quem puder também tirar aquele tempinho, compartilhar o vídeo com os amigos, também ajuda demais o canal. Muito obrigado pela força que vocês vêm dando aí pro canal. Eu vou ficando por aqui, deixo aquele forte abraço, mas amanhã estamos de volta aí com mais corte para vocês. Tamo junto, valeu, massa!